Sabe, como é que uma nação conta a própria história? Nesta análise, a gente vai descobrir como o México e a América Central fizeram isso. E olha, não foi com monumentos de pedra, não. Foi com palavras. A gente vai mergulhar numa história contada pela paixão, pela rebeldia e pela magia dos seus gigantes literários. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. Porque a resposta, ela não está só nos livros de história, sabe? Está na forma como uma cultura se enxerga, como ela sonha, como ela se expressa. E a resposta, como a gente vai ver, é simplesmente fascinante. E a resposta tá bem aqui. Ela tá nas vozes de quem desafia o sistema. Sabe? Os rebeldes, naqueles que conectam o nosso mundo com o sagrado, os místicos. E claro, naqueles que conseguem transformar a dor e a beleza em versos que duram para sempre. Os poetas. São eles, no fim das contas, que contam a verdadeira história. Bom, e por onde a gente começa essa história? Pelo começo, claro, pelas fundações. A gente vai conhecer duas figuras assim monumentais, separadas por séculos, mas que construíram os pilares da literatura da região. Cada uma do seu jeito, claro. Olha que interessante. De um lado, lá no século XVII, a gente tem Sor Juana Inés de la Cruz, a Fênix da América. Pensa só, no mundo completamente dominado por homens, a inteligência dela já era um ato de rebeldia. Ela deu à América sua primeira grande voz intelectual. Aí, séculos depois, do outro lado, surge o nicaragüense Rubem Dario. Se a Sor Juana dominou o pensamento, o Dario veio para libertar a forma. Ele liderou uma verdadeira revolução na estética. Mas afinal, o que foi esse tal de modernismo do Dario? Olha, foi muito mais que só um estilo literário. Foi, na verdade, um grito de independência cultural. Pela primeira vez, a América Latina não estava só copiando a Europa. Não, ela estava criando o seu próprio som, as suas próprias cores. Foi um divisor de águas de verdade. Ok, saindo um pouco dessas fundações estéticas, a gente vai dar um salto direto para a linha de frente da batalha social. É aqui que a literatura desce do pedestal da arte pela arte, sabe? E se torna uma arma, um reflexo direto de toda a agitação política e social da região. Essa frase aqui, nossa, ela captura perfeitamente o espírito da época. A literatura não estava mais trancada numa torre de marfim, muito pelo contrário. Ela estava lá, nas trincheiras, nos campos, documentando, denunciando e, claro, inspirando a mudança. E essa luta, claro, teve muitos rostos. Lá do México, Mariano Azuela narrou a poeira e o sangue da Revolução. Em outros lugares, vozes como a de Gioconda Belli, na Nicarágua, ou de Claribel Alegria, em El Salvador, mostraram que a poesia também podia ser um ato de pura coragem. O ponto em comum? Para todos eles, a arte e a causa eram uma coisa só, inseparáveis. Agora a gente vai fazer um movimento interessante. Vamos sair um pouco da luta política, do mundo externo, para mergulhar numa paisagem mais interna, mais cultural. É aqui que a realidade se expande, sabe? Ela começa a incluir o mito, o folclore, o inexplicável, e é daí que nasce um estilo literário que virou a marca registrada da América Latina. O realismo mágico, claro. Um nome que todo mundo já ouviu falar, né? Mas o que isso significa na prática? Bom, significa que o impossível vira algo do dia a dia. Nesses mundos, um fantasma pode sentar na mesa de jantar e ninguém acha estranho. É uma visão de mundo onde aquela fronteira clara entre o que é mágico e o que é real simplesmente não existe. E o legal é que esse gênero tem muitos sabores diferentes. Ele vai desde a cidade fantasma super poética do Juan Rulfo, passa por um mergulho profundo na mitologia maia com o Miguel Ángel Astúrias e chega até na magia que a gente encontra na cozinha, na paixão, como a Laura Esquivel fez. Cada autor usou a magia de um jeito único para explorar uma parte diferente da identidade da região. E essa busca toda por identidade leva a gente direto para um ponto fundamental, o indigenismo. Um movimento essencial que finalmente colocou as culturas indígenas no centro da história. E não como um cenário, um pano de fundo, mas como protagonistas. Escritoras como a mexicana Rosário Castellanos foram pioneiras nisso, usando a literatura como uma ferramenta poderosíssima de crítica social e também de orgulho cultural. Bom, agora vamos focar num lugar e numa época específicos. O México do século XX. Depois da Revolução, depois de toda a exploração dos mitos, uma nova geração de escritores se viu diante de uma tarefa gigantesca: tentar decifrar a identidade super complexa da sua nação moderna. Essa era a pergunta que não queria calar entre os intelectuais da época. Pensa bem, com uma herança pré-colombiana riquíssima, uma ferida colonial que ainda doía e uma revolução que mal tinha acabado, o que, afinal, significava ser mexicano no século XX? A resposta não veio dos políticos, não. Veio dos escritores em forma de ensaios e romances que ecoam até hoje.
E quem foram os arquitetos dessa resposta? Bom, a gente pode destacar 3. Octávio Paz, que olhou para dentro, dissecando a alma mexicana em O Labirinto da Solidão. Carlos Fuentes, que olhou para o passado, transformando a história em ficção épica, e a Helena Poniatowski, que olhou para as ruas e deu voz para quem a história oficial tinha feito questão de esquecer. Juntos, eles pintaram um retrato multifacetado e complexo da nação. Beleza, vamos avançar um pouco no tempo agora para ver como toda essa herança literária continua evoluindo. Porque a tradição não é algo parado, né? Ela se reinventa, encontra novas formas, novas vozes para contar as histórias do nosso tempo. Pensa comigo, e se uma história inteira, com todo o drama, com toda a revelação, pudesse caber num único parágrafo? A ideia é meio maluca, né? Desafia aquela nossa noção de que grandes histórias precisam de centenas de páginas, mas é a prova de que o impacto pode ser gigante, mesmo com pouquíssimas palavras. A gente está falando do microconto, claro, e o mestre absoluto desse gênero é o guatemalteco Augusto Monterroso. Esse cara era capaz de criar um universo inteiro de significado, de ironia, de profundidade, num parágrafo só. É o poder de síntese levado ao extremo. E daqui para frente, o que vem a seguir? Bom, a inovação nunca para. Teve a geração crack, com gente como Jorge Volpi, que basicamente declarou que o realismo mágico tinha que ser superado, buscando outras formas de narrar. Hoje em dia, cronistas como Juan Villoro fazem um raio-x da vida urbana contemporânea. E novas vozes, como a Tatiana Tibulek, já estão aí, moldando o futuro. Isso prova que a vitalidade literária da região está mais forte do que nunca. Então, quando a gente olha para trás, o que a gente vê é uma jornada literária extraordinária. A gente começou lá na complexidade intelectual do barroco, passou por revoluções e chegou na precisão genial do microconto. É um legado e tanto, né? Então, o que fica dessa jornada toda? Fica a ideia de que a história literária da região é uma conversa contínua, que passa por 5 grandes temas. Primeiro, as fundações, na busca por uma voz própria. Depois, a revolução, que transformou palavras em armas. A identidade, encontrada na magia e nas raízes. A nação, dissecada por seus grandes pensadores. E, por fim, a inovação, que mantém tudo isso vivo. Cada tema desses é um capítulo de como uma cultura se conta para o mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A literatura é como um rio, sabe? Nunca para de correr. As histórias do México e da América Central continuam a ser escritas agora mesmo, nesse exato momento. E a grande questão que fica é: qual será a próxima voz que vai nos surpreender? Quem vai redefinir o futuro dessa tradição literária tão incrível? A história, bom, essa história está em aberto.